Vamos mudar de assunto? Agora 9h11 da manhã, pertinho do final do Acorda Metrópolis, mas ainda tem muita notícia por aqui, viu? Fica com a gente. Agora a gente vai voltar a falar de Brasil, especificamente sobre o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes. Isso porque Nunes vetou uma única emenda entre as mais de 3.700 apresentadas por vereadores ao orçamento municipal de 2026. E esse veto é um repasse de R$100 mil para a capacitação das equipes no atendimento de mulheres vítimas de violência. Parece aí uma medida totalmente contra ao que o movimento, ao que as notícias vêm mostrando para a gente do caminho que a gente tem que ir. A apuração é da coluna do Demétrio Vignoli e é por isso que eu o chamo para contar mais sobre essa história. Demétrio, prazer falar contigo de novo aqui no Acorda. Feliz 2026, ainda durante essa semana eu estou falando feliz 2026 para todo mundo que eu não falei ainda. Bom dia. Bom dia, feliz 2026 para você, pessoal que assistiu o canal do Metrópolis. Essa história a gente contou hoje, ontem na minha coluna aqui no Metrópolis, mostrando que entre 3.700 emendas, pouco mais de 3.763 emendas de vereadores, que são essas emendas, acontecem na Prefeitura de São Paulo, igual acontece no Estado ou no Orçamento da União. Então, vereadores, eles propõem ali, eu quero R$100 mil para esse projeto, para essa ONG, eu quero R$200 mil para reformar um ginásio, para asfaltar uma rua. Uma parte desse dinheiro obrigatoriamente tem que ir para a saúde, né? Assim como é no federal, é também no municipal. E aí, uma emenda de R$100 mil visava, abre aspas, e é basicamente isso, a qualificação dos profissionais que realizam atendimento a mulheres vítimas de violência em 2 determinados hospitais da Zona Leste de São Paulo. E a emenda é isso. E ela foi a única vetada pelo prefeito Ricardo Nunes. E aí, na justificativa do veto, ele coloca argumentos absolutamente genéricos, que a prefeitura já tem programas que atendem o que isso visa atender, e que por isso a emenda deveria ser vetada. O que é contraditório, porque todas as emendas deveriam, assim, são vetadas. Porque a prefeitura já tem programas em todas as áreas onde existem emendas. Se chega uma emenda para asfaltar uma rua, a prefeitura pode dizer que ela não tem planejamento de asfaltar aquela rua, ela quer asfaltar a rua ao lado. E é exatamente para isso que serve a emenda, para o vereador dizer o que ele e a Câmara que aprova, que não, os colegas dele que aprovam, que não entendem como importante. E a Câmara aprovou ser importante passar R$100 mil para uma ONG, para que essa ONG qualificasse, preparasse as pessoas, os profissionais, pessoas contratadas pelo SUS, pelas entidades que atuam na saúde municipal da cidade de São Paulo, para atender as mulheres vítimas de violência nesses 2 hospitais, efetivamente, que são lá na Zona Leste, aqui na Zona Leste de São Paulo. Ô Demétrio, e também é isso, né? Mostra ali um caminho distante do que a gente vem retratando. Teve a morte, depois de muito sofrimento no hospital, daquela mulher que foi arrastada pela Marginal do Tietê, em São Paulo, pelo ex-namorado. Eles nem chegaram a ser exatamente namorados, tiveram ali um caso ali rápido. O cara não aceitou o fim, foi atrás dela, atropelou ela e depois arrastou pela Marginal do Tietê. Ela perdeu as 2 pernas, ficou internada há muito tempo e morreu na semana ali do Natal. A gente deu bastante essa história. Diversos outros casos. Teve caso também no Nordeste de uma mulher que foi morta com os filhos. A casa dela foi incendiada também pelo ex-marido. E esse incêndio provocou a falta de luz pelo bairro todo por diversos dias. Enfim, relatamos como infelizmente sempre tem sido assim, mas relatamos ainda mais casos de feminicídio, desses assassinatos de mulheres simplesmente por elas serem mulheres. E aí a gente vê que é um movimento que parece ser um pouco contrário da necessidade da atualidade, do quanto esses números vêm aumentando desses casos de feminicídio, ou muitas vezes não do feminicídio, mas da tentativa do feminicídio. O que está por trás dessa emenda é que essa violência contra a mulher, o que esse projeto quer atender? São 4 hospitais que atendem mulheres vítimas de violência
que buscam o aborto legal. Então, é importante a gente contar o que é o aborto legal para lembrar as pessoas. O aborto é autorizado no Brasil em casos específicos. No caso de violência contra a mulher, quando uma mulher é estuprada. Então, seja em caso de estupro ou de estupro de vulnerável, que é um ato sexual com uma menina menor de 14 anos. Nesse caso, o aborto é autorizado pela legislação brasileira. Então, se uma mulher vítima de violência engravida, ela deve procurar e quer fazer um aborto legal autorizado pela legislação, ela deve procurar os pais autorizados. São 4 pais autorizados na cidade de São Paulo, 2 deles esses onde aconteceria o atendimento. Então, nada mais é do que você qualificar, preparar quem está atendendo essas mulheres vítimas de violência. Por quê? Porque exatamente está aumentando a violência contra a mulher no país. E está aumentando a violência contra a mulher na cidade de São Paulo. Em 2025, em novembro, já havia sido batido o recorde de casos de feminicídio, de morte de mulheres, desde o começo da série histórica, que, se eu não estou enganado, de 2015. Ou seja, é um aumento da violência que se mostra a partir da morte de mulheres e se mostra também em outros vários critérios, incluindo a violência sexual, que gera crianças em gravidezes indesejadas, e que isso, as mulheres têm o direito de nesse caso, abortar. E seria essas pessoas que realizam esse atendimento, ou seja, que tem que atender mulheres que acabaram de passar por violência, estão sofrendo, que têm uma decisão difícil para ser tomada, são essas pessoas que deveriam ser qualificadas no entender da emenda que foi aprovada pela Câmara Municipal de São Paulo, e que a Prefeitura decide que as pessoas não devem ser qualificadas, ou seja, que a mulher que é vítima de violência deve ser tratada de uma forma que acaba sendo a pior possível. Por quê? Por pessoas que não são qualificadas. Essa decisão que a Prefeitura de São Paulo tomou, essa é uma decisão que está sendo criticada pela esquerda, então a vereadora que propôs é a Luana Alves do PSOL, ao mesmo tempo festejada pela extrema-direita, e pela direita que em tese não é tão extrema assim, mas pela direita conservadora, porque entende como a gente não qualificando, a gente está atrapalhando a possibilidade do aborto legal. O que é ruim para as mulheres, que são, no final, as vítimas que estão lá não porque elas desejam, elas estão lá porque elas passaram por um caso de violência, foram estupradas, violentadas sexualmente e têm o direito de escolher não seguir com a gravidez.